O Brasil, durante todo o século XVI e XVII, foi o maior mercado do mundo, tinha a maior riqueza do mundo. A riqueza relativa do Brasil exportando açúcar era igual à do petróleo hoje. E aquela prosperidade imensa era com escravo. O Brasil era um moinho de gastar gente, espremer gente. 100 milhões de negros foram arrancados da África em 4 séculos para as Américas. Desses, nós gastamos uns 12 milhões. Metade morreu. Metade, 6 milhões, foi incorporado ao sistema produtivo aqui. Na região que eu chamo crioula, de Pernambuco à Bahia, com a quantidade enorme de negros produzindo açúcar, negros importados, o negro morria, era substituído. O negro era como carvão, um saco de carvão, acabou um, você compra outro. Toda a cultura brasileira está impregnada dessa herança africana que se expressa com mais vigor nas áreas onde o negro mais se concentrou. Às vezes é tamanha que faz da Bahia, do Rio de Janeiro e de Minas verdadeiras províncias culturais negras, nas quais a criatividade africana se expressa gloriosamente. Nas terras frescas e férteis das matas tropicais atlânticas, brasis, europeus e africanos fizeram surgir o primeiro modo de ser dos brasileiros: a civilização do açúcar. O Brasil começa através do engenho. O engenho era feito do senhor de engenho, todo poderoso, que parecia um senhor medieval. Ele tinha o domínio absoluto, era a autoridade máxima, econômica, jurídica e até religiosa na colônia, no século XVI e no século XVII. E o engenho era uma operação complicada, exigia tecnologia, exigia muitos escravos, e toda a sociedade brasileira estava assentada nessa produção. Além desse aspecto econômico, existiu também esse contato entre o senhor e o escravo. Essa relação, evidentemente, era uma relação de dominação, mas também houve uma relação de intercruzamento, inclusive sexual, que foi a base da miscigenação. A complexidade do Brasil decorre desse fato. É uma relação de exploração, de classe, mas ao mesmo tempo permeada dessa relação corporal, afetiva, sexual. Você calcula essas histórias de uma senhora porque o marido mandou comprar uma negrinha e estava engraçando com a negrinha. E ela mandou quebrar todos os dentes para a negrinha ficar feia. Tudo se podia fazer. A senzala é originalmente o pombal negreiro. Os negros viviam como que encaixotados, empilhados uns aos outros. Todos esses ensaístas do Brasil apontam a opulência e a aristocracia que foi gerada pela cana-de-açúcar. Desde o engenho, que era uma coisa suntuosa, e mesmo as cidades coloniais.
fizeram igrejas cada vez mais prodigiosas. Surgiu Ouro Preto e surge pela primeira vez nas Américas um centro cultural homogêneo, com grande escultura, grande pintura, grande música sacra, grande poesia, grande pensamento filosófico político. Era o mundo de Minas Gerais. No passado colonial, ricos éramos nós. Nunca americano teve uma cidade como a Bahia, ou muito menos Ouro Preto. Com a abolição da escravidão, não é, houve o processo de decadência. Os negros ficaram sem o poder patriarcal e foram para a cidade e se tornaram marginais. E houve esse enchimento das cidades e os negros não conseguiram se classificar socialmente. Espalhados pelas minas, cidades e canaviais, os negros souberam dar respostas vigorosas à situação em que se encontraram. No Brasil, criaram um mundo cultural paralelo, distinto do europeu. Pelebe, acacama com pelebe nitobé, eu é pelebe nitobé o. Todo brasileiro, a maioria dos brasileiros, tem sempre uma descendência africana, né? Nem que seja na quinta, sexta geração. Porque quando chegaram os africanos aqui, vieram por camadas de regiões, né? Vieram os Bantu, vieram os Nagô e vieram os Yorubá. Os Bantu, eles chegaram no outro tempo antes dos Yorubás. E vieram sem nada material na mão, apenas a roupa do corpo. Mas essa fé e essa energia veio dentro dele, veio na cabeça, veio no coração. E uma coisa que é nata não tem quem desmanche. Pode até diminuir um pouco a imagem, mas não se apaga. Os africanos, os negros africanos, tinham muita inteligência. Não podiam expandir por ser escravos. Trouxeram muita bagagem e nos enriqueceram muito, porque no léxico português nós temos uma infinidade de vocábulos puramente africanos, passados para o vocábulo aportuguesado.